Olá, eu sou Sofia Mateus, consteladora familiar e auxilio pais e alunos em dificuldades escolares. Eu trouxe hoje para você 3 motivos pelos quais pode ser que o seu filho esteja tendo dificuldade na escola, a sua filha esteja tendo dificuldade na escola. Primeira questão, ela pode ter um sentimento adotado de outra pessoa do sistema familiar. E se assim for, ela está vivendo uma história que não tem nada a ver com a história dela. Por exemplo, a dificuldade que um outro ancestral teve, você mesmo, o pai, ou você mesma, a mãe dela, teve dificuldades escolares nessa mesma fase da vida acadêmica dela. E com isso, ela está adotando os sentimentos de uma outra pessoa e levando para a história dela. Não necessariamente trata-se da história dela, ou seja, o sofrimento está sendo perpetuado. Esse é um dos motivos, sentimento adotado. Ela pode também estar sendo pega pela energia que há no sistema de um ancestral que imigrou para o Brasil e que teve que fugir de uma guerra, de uma fome, de uma dificuldade bem grande no país de origem. E essa energia da qual essa pessoa foge, ao contrário do que nós conhecemos, ela não fica no país de origem. Ela vem com os descendentes. A forma como aconteceu a fuga, o porquê essa fuga aconteceu, o porquê vieram, como vieram, quem veio e também quem ficou, dá continuidade na história dessas pessoas através de um outro membro do sistema familiar. Então, a sua filha ou o seu filho pode estar apresentando problemas escolares justamente porque está identificado com esse sofrimento do quando, como, onde tudo aconteceu na imigração para o Brasil. Então veja a importância da gente conhecer a história dos nossos familiares, pois tudo isso fica registrado, intimamente registrado no nosso sistema e vai sendo perpetuado para os sistemas, para as gerações seguintes. E você também teve problemas escolares, teve dificuldades escolares e agora nessa mesma fase de vida a sua filha ou seu filho apresentam problemas similares? Isso pode se tratar da síndrome de aniversário. Vou dar um exemplo aqui. Aos 9 anos, um garoto tem dificuldades na escola, ele era brilhante até então, mas aos 9 anos começa a tirar notas ruins. Ele quer inconscientemente deixar a escola. E quando questionado por um professor sistêmico, por uma pedagoga sistêmica, por um diretor sistêmico, uma pessoa preparada com esse pensamento sistêmico, o que acontece então? Essa criança começa a se fazer algumas perguntas. Mas como foi a história do seu pai? A professora sistêmica perguntou a ele. Ah, não sei, professora. E ele vai para casa, pergunta para o pai: Pai, como foi aos 9 anos? Ah, foi muito difícil, meu filho. Eu tive que deixar na escola para ir trabalhar. O meu pai e a minha mãe não tinham renda suficiente, éramos muitos filhos. E eu, como mais velho, saí da escola aos 9 anos para ir trabalhar, ganhar dinheiro e auxiliar no sustento da família. O menino ficou surpreso com aquilo e voltou para casa e voltou da casa para a escola no dia seguinte, foi conversar com a professora. Professora, aos 9 anos, o meu pai teve que deixar a escola porque ele precisava ajudar a sustentar a casa. E a professora pergunta, você também precisa ajudar a sustentar a casa? Não, meu pai e a minha mãe trabalham, os dois têm bons empregos, não há problemas financeiros na minha casa. E por que você quer deixar a escola? Ah, porque eu achei que eu precisasse trabalhar. Então vejam, a criança estava se boicotando, tirando notas ruins,
acreditando não gostar de estudar, para quê? Uma fuga da escola? Para quê? Para repetir a história do pai. História essa que ele não conhecia. E o que é que tira o poder das dinâmicas sobre você? Quando você conhece a verdade e então a verdade te liberta. Não tem outro caminho, não tem outra escapatória a não ser mergulhar sobre as nossas histórias, sobre o que fazemos, por que fazemos, como agimos, quando agimos, e então podemos e nos libertamos dessas dinâmicas, porque a partir do momento que a verdade é conhecida, não há mais como aquilo dominar essa criança, esse pai, essa mãe. E aí sim podemos chegar à verdade. Ele quer estudar, ele gosta de estudar, ele estava só repetindo um padrão, porque ele estava sob o domínio da dinâmica chamada síndrome de aniversário. E agora liberto, ele é um aluno que dá continuidade aos seus estudos e tira boas notas novamente. Então, o porquê é que nós precisamos continuar sofrendo, o porquê é que os alunos precisam continuar sofrendo em sala de aula, tirando notas ruins, porque eles estão emaranhados. A partir do momento que eles se desembaraçam dessas dinâmicas, o sucesso se realiza, as provas saem com boas notas e o aluno, o papai e a mamãe ficam felizes. Então, continue aqui, me acompanhe no canal, inscreva-se. Meu nome é Sofia Mateus, espero que você goste, deixe o seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho para você continuar ouvindo as notificações e me acompanhando nos próximos episódios. Até breve!